Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem especial: batismo, lição número 14. Como batizar? Quando deve ser batizado? Quem pode batizar? Será que você deve batizar? Qual a importância do batismo? Para que ele serve? Essas e outras perguntas nós iremos responder aqui dentro da Palavra de Deus. Por que devo ser batizado? A Bíblia assim ordena. Jesus ele nos deixou o exemplo. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar e imergir. O batismo bíblico é realizado por imersão. Simboliza o quê? O sepultamento dos pecados e a ressurreição espiritual. E a Bíblia não aprova o batismo de bebês. Eles não sabem o que significa pecado, perdão e nem arrependimento. A pessoa que toma a decisão de ser batizado tem que estar consciente, queridos, do que significa pecado, perdão e arrependimento. E uma criança, um bebê, ele não tem essa consciência. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Então a pessoa tem que ser o quê para poder tomar essa decisão de ser batizada? Primeiro tem que ser ensinada. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ela tem que crer. Marcos 16, 16. Ela deve se arrepender de todos os pecados. Atos capítulo 3, verso 19. E uma decisão tem que ser pessoal, né? Tomar essa decisão por escolha de ser batizado. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Vejamos em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a Bíblia fala de apenas um tipo de batismo, tá certo? E nós vamos ver que tipo é esse, tá bom? Qual o significado do batismo na Bíblia? O que significa? Romanos 6, verso 3 e 4 e Colossenses capítulo 2, verso 12 irá nos responder. Romanos 6, versículo 3 e 4 diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Colossenses 2,12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Então, queridos, o que significa o batismo? O significado dele é morte para o pecado e ressurreição para a vida. Assim como Cristo, ele faz aquela analogia, assim como Cristo, né, morreu e ressuscitou. Nós também, simbolicamente, devemos tomar essa decisão de batizar-se, ser batizado. De que forma Cristo foi batizado por João? Marcos 1, 9 e 10. Vamos ver. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então observe que Jesus entrou nas águas, porque ele disse que saiu das águas. Então Jesus teve que entrar nas águas, né? A forma que ele foi batizado foi por imersão, foi mergulhando, assim como João Batista o batizou. E que razão Jesus apresentou para ser batizado? Visto que o batismo simboliza a nossa aceitação a Cristo publicamente, arrependimento dos pecados. Cristo não pecou. Mas qual foi a razão que Jesus apresentou para ser batizado? Mateus capítulo 3, verso 13 a 15. Diz a palavra de Deus: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, queridos, observem aqui que Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele é o nosso maior exemplo, para nos deixar o exemplo. Jesus não tinha pecado, né? Mas mesmo assim foi batizado, se permitiu ser batizado. Então eu já disse para vocês, né? Baptizo, que vem do grego, a palavra batismo,
significa mergulhar e imergir. Tá certo? Então tem que ter essa sequência. O batismo é isso, é um mergulho, né? Simbolicamente, sepultamento para o pecado e ressurreição para a vida em Cristo Jesus, uma nova vida. Então, o quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? João capítulo 3, versículo 3 a 5 e Marcos 16, 16. Diz a palavra de Deus em João 3, 3 a 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é essencial a pessoa batizar-se quando foi ensinada, quando acreditou, quando se arrependeu, quando tomou essa decisão pessoal, tá certo? Porque o batismo é um novo nascimento, é uma nova vida agora com Cristo Jesus. E Marcos 16, 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Tem que acreditar, tem que crer. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22, 16. Vejamos. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, essa foi a orientação que Paulo recebeu. Assim que ele entendeu o plano da salvação, ele tomou a decisão e foi realmente batizado. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus capítulo 3, verso 15 e 2 Coríntios 6, 2. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, hoje, o batismo não é uma decisão que deve ser adiada. Você, depois que conhece a verdade, você depois que conhece sobre Cristo Jesus, que o aceita como Salvador seu, pessoal, deve entregar-se publicamente, né, através do batismo, tá certo? Então, o que quer dizer então de meu passado quando vivia em desobediência a Deus? O que diz aí? Vamos ver, Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, o que foi sua vida no passado, Deus não leva em conta. A partir do momento que você conhece a vontade de Deus na sua vida, conhece o caminho a seguir, você deve tomar a decisão de ser batizado. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Apocalipse 22, 14. Esse é um texto interessante, queridos. Diz a palavra: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que coisa maravilhosa. Depois que você decide ao lado de Cristo, e agora você vai demonstrar publicamente, através do batismo, que o aceitou, é só aguardar Jesus voltar e estará para sempre com o Senhor. Então, hoje é o tempo oportuno. Depois que você ouviu todas as séries desses estudos bíblicos, entendeu a vontade de Deus para a sua vida, chegou o momento de você decidir-se, batizar-se, né? Entregar-se a Cristo publicamente e fazer parte do seu povo aqui na terra. O caminho que Ele te mostrou. Tá certo? E o nosso compromisso de fé hoje é: você crê no batismo por imersão? Você deseja ser uma nova criatura? Você quer entregar sua vida publicamente a Deus através do batismo? Se esse é o seu desejo, eu convido a você que possa orar neste momento comigo, tá certo? E que Deus continue te abençoar. E se você sentir esse desejo de se unir através do batismo, tomou essa decisão de batizar-se, me procure. Tá certo? Pode me procurar, ok? Que nós podemos fazer uma visita, conversar com você e preencher a sua ficha para a glória de Deus, tá certo? Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento especial estudando a Tua Palavra. Obrigada, Pai, pela decisão de Te aceitar como Seu Salvador. Seja com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia sermos fiéis a Ti
e queremos mostrar publicamente que somos teus, pertencemos a ti. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Então você que está assistindo esse vídeo, se deseja tomar essa decisão de batizar-se, tá certo? Pode entrar em contato comigo, ok? Você pode entrar em contato comigo pelo telefone 99981050140 ou 99982345905, tá certo? Voltando a repetir, 99981050140 ou 99982345905, tá certo? Me chamo Ronalda Adriana e faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você assistiu essa série de estudos, que esse é o final, esse é o último, né, dessa série, e sentiu o desejo de se unir a nós e tomou a sua decisão de batizar-se, entre em contato comigo, nós iremos fazer uma visita especial a você, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.